Olá! Sejam todos muito bem-vindos. Oi, Marcelo, boa noite. Chegando rapidinho e no horário, coisa boa. Já vamos dar início à nossa fala. Oi, Navega, já chegou? Já vou acessar, te colocar aqui. Chega, entra. Boa noite. Boa noite. Tudo bom, Navega? Tudo bom, Ana? Prazer estar Tudo. contigo aqui. Prazer grande também, uma honra recebê-lo aqui hoje para falar sobre esse tema aí que é tão relevante para o nosso turismo, não é isso? Navega, eu vou dando início aqui enquanto o pessoal está chegando, né? Que é natural, as pessoas irem entrando. E aí, oficialmente, dar as boas-vindas ao programa Check-in Turismo, a live da Besser Consultoria, que acontece todas as segundas-feiras, às 19 horas, aqui no Instagram. A Besser Consultoria atua na criação, implementação e desenvolvimento de projetos junto ao poder público, iniciativa privada e terceiro setor. Todos os nossos trabalhos e clientes vocês podem encontrar no besserconsultoria.com. E nossa missão é transformar ideias desafiadoras em soluções que agreguem efetivamente valor ao nosso cliente. E eu, Ana Paula Oliveira, turismóloga, mestre em economia e uma apaixonada pelo tema, vou estar junto ao nosso querido convidado, Marcos Navega, falando um pouco nessa nossa live aí, nos próximos 50 minutos. Eu peço que vocês compartilhem essa live, né, com pessoas que interessadas, e para isso basta clicar no aviãozinho e encaminhar aí para pessoas de interesse, tá? Não deixem de divulgar. E se vocês estiverem me escutando, marque aí no aviãozinho, no coraçãozinho, bote coraçõezinhos aí para a gente saber que vocês estão nos escutando bem, beleza? Tá tendo uma boa recepção. Lembrando que teremos todas as segundas-feiras, estamos tendo, né, desde abril, esse bate-papo sobre empreendedorismo, ações de turismo, governança, estratégias, casos de sucesso e muito mais. E se vocês tiverem sugestão de temas, podem colocar aqui que a gente vai falando. E hoje nós vamos falar sobre o papel do turismo, do sistema turístico na atualidade. Esse Sistema Nacional de Turismo que tem por objetivo promover o desenvolvimento das atividades turísticas de forma sustentável pela coordenação e integração das iniciativas oficiais com as do setor produtivo, de forma que seja possível atingir as metas do Programa Nacional de Municipalização do Turismo, estimular a integração dos diversos segmentos do turismo, atuando em regime de cooperação com órgãos públicos, promover a regionalização do turismo, a melhoria da qualidade dos serviços turísticos, definir critérios que permitam caracterizar a atividade turística e promover levantamentos necessários para o inventário de oferta, demanda, atuar com pesquisa, proceder estudos voltados à qualificação e articular perante os órgãos competentes a promoção, planejamento e execução da atividade. Diante de tantas funções e obrigações, nós vamos ter muito o que falar hoje, não é isso, Navega? Temos muita Com coisa para certeza. tratar com um tema tão relevante como o sistema turístico. E, para tanto, eu, inicialmente, Navega, costumo fazer um grande desafio, né? Passar a bola para o nosso convidado, para ele ter a responsabilidade difícil de se apresentar. Com o currículo que você tem, você começar a se apresentar, mas eu passo para você a bola e esse desafio de você iniciar se apresentando aí para a nossa audiência. Tá ótimo, Ana. O currículo é coisa rápida, né? Eu sou apenas um empresário, como tantos outros aí do Brasil, né? Eu tenho uma formação profissional em cima da engenharia civil, aprendi um pouco do turismo também, né? Fiz uma universidade de turismo, né?
e tem uma participação muito grande, né, dentro do associativismo, e aí é de qualquer setor, né? Já tem uma participação forte dentro do setor comercial, né, dentro do setor sindicalista, né, patronal, e agora também no setor dos conventions bureau. Então essa é a minha história, essa é a minha trajetória. A gente tenta, né, às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra, mas a gente não cansa de tentar, né? A gente tenta experimentar, não desiste de jeito nenhum, tá, Ana? Essa é a minha história. Tá? Isso é fundamental. Essa persistência, esse acreditar, isso é dessa maneira que se constrói, que se consegue desenvolver. É muito com comprometimento e realmente com dedicação, né? E aí você é um exemplo disso aí, na Vega. Pois é. E aí vamos iniciar, você falou aí do convention, né? Vamos iniciar falando um pouco do papel do convention e Visitors Bureau para a nossa audiência, nem todos conhecem do que se trata. Apresenta um pouco o convention e fala um pouco da importância dele para os destinos turísticos. Então, Ana, se a gente for voltar aí no tempo, né? Você que é uma turismóloga, né? Que entende, que estudou, você sabe que o turismo ele é feito quase que essencialmente pela iniciativa privada, né? Então, o papel dos governos, né, das prefeituras, do governo do estado, até mesmo do governo federal, é indicar os caminhos, né, incentivar, criar aberturas de lugares nas cidades, no estado e na União, para a gente desenvolver o turismo. Mas quem faz o turismo acontecer é o dono do hotel, é o dono do restaurante, né, o agente de viagem, é o transportador turístico, né? Quer dizer, se não tiver iniciativa privada envolvida, você tem um turismo incipiente, né? Ele praticamente não existe. Se depender só da vontade ou do prefeito, ou só da vontade de um secretário de turismo, né? Quer dizer, se não casar a vontade de todos, o turismo não acontece. E aí os convention bureau foram criados há mais de 100 anos, né? O primeiro convention bureau conhecido é o de Detroit, lá nos Estados Unidos. Nós temos hoje aí aproximadamente 2.500 convention bureau no mundo. Nós temos aproximadamente 135 no Brasil e 22 aqui no nosso estado do Rio. Isso quer dizer o quê, né, Ana? Todo mundo que está nos ouvindo, acompanhando, aonde você ouvir falar que existe um Convention Visitor Bureau, você sabe que existe um trabalho sendo feito pela iniciativa privada daquele lugar, ou daquela cidade, ou daquela região, né? Então, os conventions eles nascem habitualmente ou frequentemente em cidades, defendendo o interesse logístico daquela cidade. Os integrantes de um convention bureau é iniciativa privada, então, além da gente ter que pagar os nossos impostos, né, e etc., a gente também paga para o convention bureau promover aquilo que a gente quer dentro do turismo. Então, o convention bureau passou a ser um grande representante dos interesses da iniciativa privada nas cidades onde ele está. E aí, Ana, tem um porquezinho que a gente tem que lembrar, que o Convention Bureau é a única entidade hoje, em qualquer lugar do mundo, que é multissetorial. Então, nós também sabemos, né, Ana, que no turismo nós temos mais de 50 atividades econômicas diferentes. Então, você pegar 50 empresários, né, de diversos setores diferentes e botar todo mundo pensando no mesmo objetivo, é uma arte, né? Você tem que se dedicar muito, né? Mas desafiador, com certeza. E isso reforça o processo de melhoria daquele... Porque como o empresário quer ter um fluxo de turistas, ele com certeza busca principalmente a promoção da atividade turística do destino, não é isso? Não só a promoção da atividade, Ana, como também o marketing do destino, da cidade, né? Então, não adianta você ter um grande hotel numa cidade se você não falar para fora da cidade que você tem aquele hotel, né? Então, o hotel ele só serve para hospedar pessoas de fora. Se a pessoa investiu, construiu, mas não foi lá fora fazer a promoção, a divulgação e o marketing dele, ele vai fatalmente ele vai fechar, né? Então, o Convention Bureau ele nasceu com esse objetivo. Também é um objetivo associativista, né, Ana? Quando você tem mais diversas atividades empresariais dentro do convention, você tem a possibilidade do Convention Bureau representar toda essa variedade de atores empresariais de uma cidade. É muito mais barato e é muito mais coerente e é muito mais recomendável
que 10 hotéis se reúnam e coloquem uma pessoa para fazer a promoção dos 10. É melhor do que cada um fazer a promoção dele individual. É mais barato, né? E você atinge clientes mais distantes. Né? Então, quanto melhor for a oferta daquilo que você tem dentro de uma cidade, melhor vai ser a procura pelos hóspedes, né? Pelos viajantes, pelos nossos destinos. Interessante o diferencial, que aí você vai até me dizer se isso é uma realidade do Rio ou se passa por outros estados, é a questão dos conventions regionais, né? Agora começaram a surgir, porque normalmente a gente falava de um convention de um determinado destino, município e tal, e agora as regiões turísticas estão tendo conventions, né? Como foi o caso do Vale do Café recentemente, né? E aí, como é que está essa questão? Como é que já não é fácil agrupar de muitos setores, ainda mais em diversas cidades, né? Como é que tem sido isso? Pois é, Ana, o que começou a acontecer, não só aqui no Rio, mas em algumas outras cidades no Brasil, né? Você tem, às vezes, uma cidade que você tem uma capacidade hoteleira forte, né? Então, vou te dar um exemplo lá do Vale do Café, né? Então, você tem Miguel Pereira, Patido Alferes, ali só Miguel Pereira e Patido Alferes já tem um empresário do turismo ali, que é detentor de número enorme de quartos, mas ele não tem história lá de Vassouras, ele não tem a cultura de Patido de toda a região. São 5 cidades, né? Então cada um tem uma peculiaridade, né? E ali você tem a junção que a gente está vendo de objetivo. Você tem a Universidade de Vassouras em Vassouras, que é quem está carregando o Convention Bureau, né? Então eles chegaram a uma conclusão que é melhor eles terem um Convention Bureau operando para todas as cidades, né? Promovendo aqueles atrativos turísticos que tem numa cidade, mas que as pessoas vão se hospedar em outra. E é muito pertinho, né? Uma região muito pertinha, uma cidade da outra, você consegue fazer a circulação do turismo, que é aquilo que nós, quando viajamos, nós queremos, né? Você não quer ir para uma cidade apenas para ficar dentro de um hotel. Você vai para o hotel para tomar banho, dormir, acordar, tomar um café e ir para a rua. Você quer conhecer a gastronomia, você quer conhecer a cultura daquela cidade, você quer participar de um evento que aquela cidade XYZ está fazendo, né? Então cada cidade dessa tem uma particularidade. E quando você cria um Convention Bureau amplo, né, que está representando mais de uma cidade, é porque está unindo a vontade de um com aquilo que o outro tem e trazendo o principal de tudo, que são os turistas, né? E com isso unindo forças. É fundamental, muito, muito, muito importante isso. Mas dentro do nosso tema hoje, que a gente vai falar um pouco do sistema turístico, né, nesse processo de desenvolvimento, ainda mais agora, nesse momento crítico que nós estamos, porque o turismo está passando no país, no mundo, né? Eu queria que você desse, então, uma contextualizada desse sistema turístico em nível de Brasil, estado e município. Como é que funciona isso? Então, vou falar pelos Convention Bureau, né, Ana? A gente tem um convention municipal, uma federação estadual e uma entidade nacional. Então é bem simples, né? Como se fosse uma cidade, o estado e o país. Independente disso, né, nós temos aí pelo turismo, dentro das leis, né, da Lei Geral do Turismo, né, dentro do turismo em si, nós temos assim muito novo, é um país muito novo no ordenamento, né? Então o turismo no país já existe há muito tempo, né? Mais de 60 anos, a gente teve a Embratur, que nasceu aqui na cidade do Rio de Janeiro, né? A gente tem um trabalho muito bem feito pela Embratur lá de trás, nós temos o PNMT, que você acabou de citar, que é uma revolução, né, para o nosso país, mas nós temos agora a atualidade. Então, o Ministério do Turismo, como ministério, nasceu em 2003. Ele é novo, né? Se a gente for contextualizar o turismo enquanto política pública, né, é nova, né, é de 2003 para cá. Com a criação do Ministério, nós começamos a ter implementação de leis que nós não tínhamos, né? Então, a Lei Geral do Turismo é de 2008, ela é bem recente, mas ela conseguiu ordenar muito, né, a atividade turística. Dentro dessa lei, está previsto lá o Programa de Regionalização do Turismo, PRT. Dentro do Programa de Regionalização, a gente tem as instâncias de governanças regionais, que aí está entrando o quê? Se é um programa de regionalização, o Ministério está sugerindo que as regiões tenham conselhos de turismo da região.
não apenas da cidade A, B, C e D. Né? Então, é necessário hoje, para uma cidade participar do mapa do turismo brasileiro, que é atualizado a cada 2 anos, né? Então, essas cidades elas têm sim que ter um Conselho Municipal de Turismo, né? E quem faz a lei de um Conselho Municipal de Turismo é a Prefeitura, né? Então, o prefeito vai lá, ele sanciona uma lei, cria o Conselho Municipal. Esse Conselho Municipal, ele, para existir, também está sugerido lá na lei nacional que tenha um Fundo Municipal de Turismo. Por quê? Se aquela coletividade reunida dentro de um conselho municipal delibera que vai fazer um projeto para movimentação turística para aquela cidade, se você tiver um fundo municipal de turismo implementado, regulamentado, você pode buscar patrocínio público federal, patrocínio público estadual, patrocínio público municipal e patrocínios privados. Né? Quer dizer, um fundo municipal ele tem no arcabouço dele isso tudo. E se existe um conselho municipal e a cidade faz parte de uma região turística, essa cidade também tem que fazer parte de um conselho regional. Isso quer dizer o quê, Ana? A gente tem que ser rápido, né, para as pessoas entenderem que às vezes você está fazendo um projeto no município A do lado do município B. E muitas das vezes um município não conversa com o outro. E às vezes eles vão fazer projetos idênticos, similares. E para isso você tem um conselho regional. O conselho regional é aquele árbitro do bem. Né? Ele vai chegar para aquele município lá e falar, ó, faz um festival, não faz de cachaça não, faz de cerveja, porque do município do lado já tem um de cachaça. Né? Então, serve para organizar a oferta nem só de produtos, mas também de eventos, né? Que é aí a grande força de um Convention Bureau, é a gente criar os eventos regionais, captar eventos de fora do estado, ou até mesmo de fora do país, para serem realizados nas cidades onde você tem um Convention Bureau. Então, Ana, aquilo que está escrito hoje dentro do PRT, né, e que preconiza que nós temos que ter os conselhos municipais e os conselhos regionais, e o mapa do turismo, que muita gente, Ana, ainda não entendeu que o mapa do turismo não é uma sinalização da cidade, é uma sinalização do governo federal que levantou os dados do turismo daquela cidade e ali ele tem dados oficiais, né, de quantas pessoas trabalham na hotelaria, quantas pessoas trabalham na gastronomia, quantos hotéis tem, quantos restaurantes tem. E aí a gente tem que fazer uma força, né, Ana, quem está no turismo, nas cidades, que para essas informações brotarem de forma eficiente, o empresário local ele tem que fazer o cadastro, que é um cadastro único, simples, não paga nada, né, Ana? Isso. Mas o cadastro, ele diz naquela cidade quantos empresários realmente trabalham no turismo. Isso. Ele só serve para ajudar. Interessante, você terminou dando um panorama geral da nossa fala de hoje, porque é importante, você reforça sempre, 2 elementos que a gente tem batido muito no decorrer dessas nossas lives aqui no Check-in Turismo, que é a questão de planejamento e governança, elementos chaves. A governança, porque ela precisa existir. E muitas vezes um empresário, você deve vivenciar isso o tempo todo no convention, ele não entende a importância de se reunir com seus pares e ele muitas vezes vê nos seus pares ali, que estão sentados numa mesma mesa, concorrentes. Quando a gente acaba de dizer, na verdade, são de outros destinos onde essa concorrência é maior. Muito melhor você unir naquele espaço, porque se você está gerando fluxo para o destino, obviamente, de ponta, ele vai ser atingido positivamente. E nós temos uma certa dificuldade junto ao empresário de perceber essa necessidade. Mas parece que a crise, né, está nos levando até pela necessidade mesmo a se ver diante desse cenário, seja de se unir diante dessas governanças existentes e também diante do próprio cadastro, que hoje as linhas de financiamento recentes precisou dizer o quê? Você está no cadastro?
né? É o mínimo que pode se responder no momento em que você vê num município que tem vários hotéis, quando você vai no cadastro, você procura um município e não está efetivamente espelhando a realidade do município. Por quê? Porque o empresário não vai e não se cadastra, né? Vamos falar um pouquinho, então, do cadastro, o que é mais, o que é necessário, como é que está sendo esse aumento que, inclusive, está existindo, né? Nós estamos ouvindo notícias de um aumento real do número de cadastros, até em função da necessidade de recursos, né? Então, as pessoas estão efetivamente buscando esses recursos. Vamos falar um pouquinho, vou reforçar um pouquinho a questão do cadastro aí. Então, Ana, se a gente for pegar aí dentro da Política Nacional do Turismo, nós temos duas, na verdade são três formas de financiamento, recurso, dinheiro que podem vir do governo federal para as cidades, para os municípios. Então, o amigo que está nos ouvindo, que está nos assistindo, ele tem que imaginar que esse país ele não é um paísinho pequeno, é um país grande, são 5.500 municípios, mas aí o próprio Ministério, quando criou a regionalidade, ele pegou esses 5.500 municípios e criou-se 323 instâncias de governança. Isso quer dizer o quê? Dos 5.500 municípios, eles reduziram para 2.600 e poucos municípios, metade. Então quer dizer que o país como um todo, metade está se sinalizando que quer turismo, né? Que quer trabalhar o turismo. E aí eu vou só licença aqui, vou te dar um parêntese aí dessa sua fala, só para a gente registrar, porque assim, existe muitas vezes uma necessidade, a gente já abordou até esse aspecto de uma necessidade de fazer parte desse município, fazer parte do mapa turístico, sem qualquer estrutura. Tem municípios que, não, eu preciso fazer parte do mapa turístico e efetivamente não dá uma mínima condição para as prefeituras, para que o próprio ambiente, aquele ambiente não é propício à atividade. A gente precisa sensibilizar também muito a comunidade, o próprio poder público, de que se você quer aparecer no mapa, você tem que se estruturar e você tem que querer, né? Ou quer dizer, dar condições para isso, né? Desculpa aí E aí, Ana? Não, mas aí, respondendo a tua pergunta anterior, o que acontece? Dentro das políticas públicas, você tem lá três figuras. Dinheiro que é para ser ofertado para patrocínios nos destinos turísticos do Brasil. É dinheiro, né? Então, só para o pessoal entender, municípios categoria A podem solicitar até R$800 mil por ano para patrocínio de eventos, sendo que tem que ser no mínimo 2 eventos, 400 mil para cada um. Município categoria B cai para 600 mil, né? Para a categoria C cai para 400. Categoria D, acho que é 200 mil, e categoria E não tem patrocínio. Então isso é a fundo perdido, Ana. Então o empresário do Rio de Janeiro que está nos assistindo, que não está acompanhando essas políticas públicas, ele está deixando talvez a oportunidade de realizar um evento na cidade para promover uma festa local, um gerador de fluxo turístico que já existe, mas ele está deixando de ter um apoio de um recurso financeiro, vamos dizer assim, fácil de buscar. Esse é um. O outro, Ana, é o Prodetur mais turismo. Então, quem está nos assistindo talvez já ouviu falar em Prodetur. Esse novo, que é o Prodetur mais turismo, ele acontece a partir de 3 anos atrás, de 4 anos atrás para cá. Esse Prodetur mais turismo, ele hoje, olha só o que eu vou falar, ele está sendo ofertado tanto para iniciativa privada quanto para iniciativa pública. Há mais de 4 anos atrás, ele só tinha Prodetur para governo, ou para as prefeituras ou para o governo do estado. Agora está aberto para os empresários. Isso quer dizer o quê? Pessoal, quem quer investir, quem quer ampliar a tua pousada, quer fazer um novo hotel, você que já é dono de um hotel, é dono de um agente de transportadores, ônibus, carros, né, e quer fazer investimento, tem dinheiro público federal disponível para isso. E aí vem assim, o docinho, né, Ana? O Prodetur mais turismo, você pode pegar recursos hoje de qualquer natureza, de qualquer tamanho, claro que ele vai estar condicionado ao tamanho da empresa e à capacidade de pagamento do empresário, né? Então você tem esse recurso que não tinha. O empresariado brasileiro, de uma forma geral,
ele só podia pegar dinheiro emprestado para investir no negócio dele em bancos privados, ou bancos públicos, né, que é o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, mas com valores, né, pequenos, não tinha grandes recursos, né? E o outro, que é o final, que está muito na moda agora, é o Fungetur, né, que é o Fundo Geral do Turismo, que é essencialmente para a iniciativa privada. Aí, Ana, a gente tem que falar para o empresário que está nos ouvindo que mudou. Não era assim, gente. Né? Então, mudou há quanto? Há 4 anos atrás, 3 anos atrás, e o nosso estado do Rio, Ana, só começou a operar o Fungetur no final do ano passado. Né? Nós ficamos 3 anos já da época boa do Fungetur, o nosso estado estava fora. Por quê, Ana? Porque isso dependia de uma regulamentação do governo do estado do Rio de Janeiro. Quem fez isso foi o ano passado, o nosso ex-secretário, né, o Otávio, estava de secretário, ele conseguiu, junto da AG Rio, que é a Agência de Fomento do Rio, ele conseguiu fazer o primeiro Fungetur Rio de Janeiro em dezembro do ano passado, né, com 10 milhões, apenas 10 milhões, mas não tinha. Esse ano já vieram mais de 10 milhões. Né? A tendência é que venha muito mais. Quer dizer, a gente ainda tem mais meio ano pela frente, talvez venha mais recursos para a gente ter de acesso através do Fungetur. Ana, o recurso de um Fungetur, ele tem carência. Então, o empresário ele pode pegar esse recurso, investir no negócio dele, vai ficar ali de 6 a 12 meses sem precisar pagar nada, e quando ele começa a pagar, ele vai estar pagando a correção de 5% ao ano, Ana. Isso não tem, esse recurso não tem em banco oficial, em banco privado, né? Então, é uma nova realidade que está nascendo dentro dessa ordenação nacional do Ministério. E a gente tem que torcer para o nosso Estado sair desse atoleiro que a gente se encontra, né? E recentemente, inclusive, a própria AG Rio já abriu de novo recurso a partir de medidas. A gente tem feito algumas lives a respeito dessa questão de recursos, né? O problema, né, o desafio, não gosto muito da palavra problema, eu prefiro a palavra desafio. O grande desafio hoje que nós estamos passando é que está existindo aí uma diferença entre o que o governo vem anunciando de benefícios, de melhorias, de condição, né, de facilidades, né, porque são recursos efetivamente estão entrando, como você disse, a juros mínimos, né, fora da realidade, por conta, inclusive, do que nós estamos passando, né, e aí, diante dessa realidade, ainda está na prática existindo uma certa dificuldade de efetivar esse recurso na conta do empresário. É claro que essa sua fala é fundamental para entender que pior era antes que sequer existia uma lei que permitia que esse recurso chegasse, né? A própria AG Rio, recentemente, quando foi aprovado, e eu acompanhei, que eu tive o ex-secretário Otávio Leite aqui na fala, foi inclusive na semana que a lei tinha sido aprovada do Ministério do Turismo acerca de recursos aqui, a grande preocupação dele era justamente como é que vinha esse recurso pela agência de fomento do Rio de Janeiro, que é a AGETUR. E aí a gente percebe que existe efetivamente uma série... Uma dificuldade prática de recebimento. A gente tem feito todo um trabalho, inclusive, aqui na Bessa, de apoio, de consultoria, para que os empresários acessem com mais facilidade, porque o que chegou já saiu, inclusive, aí os oficiais, né, por recursos do Pronamp, da Caixa Econômica e Banco do Brasil, mas principalmente Caixa Econômica, já acabou, e agora, a semana passada, que parece que veio mais uma leva de recursos. Mas isso o grande desafio dessa questão do sistema turístico que a gente está abordando aí, que você tanto tratou, é fazer com que essa dinâmica consiga chegar na ponta, né, no próprio empresário, para que ele efetivamente consiga fazer aquilo que você falou. Reforme, dê melhores condições no seu equipamento para atender melhor, cada vez melhor o seu cliente, né? E entender a importância aí
da regionalização. Eu terminei passando, fui direto para o Prodetur, mas eu queria que a gente voltasse um pouquinho sobre a questão do programa de regionalização do turismo, né? Você fez um breve histórico, mas nos fale assim, porque foi resgatado agora, inclusive nesse governo, retomou com força o programa e como especificamente, já que estamos no Rio, como o Rio tem se comportado dentro desse programa de regionalização do turismo. E só um minutinho, gente, desculpa, Navega. Pessoal, se você começar, se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, podem ir colocando aqui. O Jarbas, inclusive, colocou aqui que já acabou recurso do AGRIO, né? Esse recente aí dessa semana já é uma nova vinda, mas realmente chega e a demanda é tão grande em função da crise que, infelizmente, está chegando muito rápido e está acabando muito, muito, muito rápido. Mas volta lá. Diga aí. Então, se a gente for pegar aí o ano passado, foi o ano que teve a mudança, né, do mapa do turismo brasileiro, né, foi 2019, e ele é válido para 2019 e 2020, vai ser atualizado o ano que vem. A cada 2 anos, nós temos atualização. Para acontecer o mapa do ano passado, e nós termos as 83 cidades que foram categorizadas no estado do Rio, teve que ter os conselhos municipais e os regionais. Então, o ano passado foi um ano de uma grande força para fazer todos os conselhos municipais de turismo, reativar alguns e criar outros, né, que não tinham, e as instâncias de governança foi a mesma coisa. Foi a grande força para a gente reativar aquelas que já existiam e de criar as novas, né? Então, nós temos 12 regiões turísticas no estado do Rio. Ana, as 12 regiões turísticas do Rio, nós só temos uma que está 100% regulamentada, que é aqui na Costa do Sol. Todas as outras 11 não foram regulamentadas ainda. Ainda não tem um CNPJ, ainda não existem de fato e de direito. Elas existem, muitas das vezes, de fato, porque foram criadas, foram feitas reuniões e as pessoas se comprometeram a legalizar todas elas. Aí, Ana, que vem assim, que às vezes alguns amigos aqui estão falando, o dinheiro acabou, eu não sei o quê, por quê? Dos 5 bilhões, né, que saíram lá do governo federal para o Fungetur, foram autorizados, né, pelo presidente da República, eles ainda não saíram todos para todos os estados. O estado do Rio, por exemplo, recebeu apenas 10 milhões. Se a gente for levar em consideração que esse estado é um estado turisticamente famoso, né, forte, né, não só aqui para o Brasil como para o exterior, o estado do Rio ele deveria ser prestigiado pelo Fungetur. Mas, no nosso estado, que tem 12 IGR, só tem uma regulamentada, nós estamos do lado de Minas Gerais, que tem 48 IGRs, 44 legalizadas. Aí, Ana, quem está lá em cima com dinheiro na mão, o nosso ministro, a gente não pode se esquecer que é mineiro, né? Quem é que está lá com a caneta na mão, ele está olhando para baixo, está vendo assim, qual é o estado que está organizado? Minas Gerais. Qual é o outro que está mais organizado? Paraná. Qual é o outro? É Santa Catarina. Qual é o outro? É São Paulo. Qual é o Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro está lá, um dos últimos estados que só tem uma IGR legalizada. E aí acaba que, mesmo tendo 12 e tendo uma legalizada, essa legalizada também acaba não recebendo nada. Né? Por quê? Os recursos acabam indo para os outros estados que estão melhor mobilizados. E aí, Ana, vem assim, o grande... vou exteriorizar para quem está nos assistindo, porque dentro do universo do turismo nacional, o estado do Rio de Janeiro, ele é concorrente dos outros estados. Cada estado quer defender o seu movimento de turismo. Só que nós temos uma coisa que outros estados não têm, só São Paulo tem. Nós temos uma região metropolitana que é essencialmente emissora de turismo. Então, o nosso cidadão carioca, o pessoal da região metropolitana, eles estão indo para outros estados e para outros países sem estar conhecendo o próprio estado. Por quê? Porque não está tendo oferta qualificada, né? Você não está tendo um marketing bem feito, né, dos destinos do interior. E isso, Ana, eu tenho que tirar o chapéu para a atual Secretaria de Turismo. Desde o ano passado,
né? Nós voltamos a participar de vários eventos nacionais, né? Nós fizemos a reedição do Salão Estadual de Turismo, né? Então, a Federação de Convênios auxiliou muito a Setur, a própria Turisrio, né? Para a gente voltar a falar de turismo dentro do nosso estado e fora do nosso estado. Esse é um papel, Ana, que eu considero essencialmente indutor de um governo. Então, o governador, o ano passado, junto com o nosso secretário, ele induziu. Ele levou o estado do Rio para várias feiras nacionais e internacionais, Ana. E a gente estava num crescente, né, de vinda de turistas. Mas e a pandemia apareceu no meio do caminho, né? Essa quarentena veio para realmente dar uma quebrada nesse processo aí, que estava realmente um trabalho maravilhoso, estava desenvolvendo. Eu mesmo participei de algumas feiras, né, por conta justamente de todas as condições que a Secretaria de Estado fornecia, né, nesse processo. O município, aqui temos uma fala de que o município de Cachoeira de Macacu já possui um conselho de turismo há vários anos. O conselho municipal, né, até para você esclarecer aí, na verdade, em várias regiões, em vários municípios, ele já é tradicional, né? Isso vem até do próprio, ainda do PNMT, né, do Programa Nacional de Municipalização do Turismo. Isso é uma conversa ainda mais antiga até do que o Programa Regional de Turismo, né? Mas pode completar. Você foi muito feliz agora há pouco, né, quando você falou que às vezes você tem um prefeito que tem muita vontade e às vezes a cidade não acompanha a vontade do prefeito. Também tem o contrário, às vezes você tem uma cidade com empresários que querem fazer, mas o prefeito não quer, né? Então, casar as duas vontades seria interessantíssimo, né? E o amigo aí de Cachoeira de Macacu é um grande exemplo disso, né? Cachoeira de Macacu fala de turismo há muito tempo, não é da agora, né? Mas a iniciativa privada de Cachoeira de Macacu ainda não se fortaleceu, ainda não se unificou, né? Então, você tem Nova Friburgo, que tem um convention bureau, né, que nada de braçada, né? Quer dizer, Petrópolis, Teresópolis, Guapimirim tem um convention bureau fantástico, está fazendo um trabalho de base, né, levando conhecimento para os associados, né, mostrando a cara de Guapimirim, fora de Guapimirim. Cachoeiras precisava de ter, hoje, uma associação empresarial, né, que pode ser convention bureau ou não, mas que trabalhasse com veemência, né, atrás do cliente que precisa. Cachoeira é um destino lindo no pé da serra, né? Quer dizer, quem conhece sabe como é bom, né? E você tocou num aspecto importante que, assim, que era outro elemento, que é a questão do planejamento, né? Como é que anda o planejamento dos conventions e da própria federação? Porque, às vezes, a gente pensa que o planejamento é só no destino, o planejamento é só na empresa. Mas as associações, os conventions, a própria federação, ela precisa ter um direcionamento. Como é que isso acontece, mesmo que seja dentro da realidade do Rio de Janeiro? Nós temos, né, você vê, Convention Bureau trabalha com evento, federação também, né? Então nós representamos os Convention Bureau de todo o estado, né? Como eu falei, são 22, e a federação, Ana, nós temos dois tipos de trabalhos constantes. Nós temos encontros regionais, são 4 encontros anuais. Regionais por quê? Um é na Costa do Sol, o outro é na Serra Verde Imperial, o outro é na região metropolitana, e o outro é na Costa Verde. Nós agora estamos caminhando para o 5º encontro regional, que é na região do Vale do Café e de Itatiaia, né, da Agulhas Negras ali, né? Então, esses 5 encontros regionais, eles se dão com os conventions bureau dessas regiões. E isso quer dizer o quê, Ana? Cada região turística dessa, ela tem uma particularidade. Tem umas que são no mar, tem outras que são na serra, tem umas que você tem uma rede de pousadas, tem outra que você tem uma rede de hotéis, né? Então, são empresários de diferentes tamanhos para destinos também de diferentes tamanhos. E aí a federação, ela patrocina esses encontros fazendo o quê, né, Ana? A gente tem consultores, você é uma, né, que a gente ainda vai chegar para te convidar ainda, mas a gente tem consultores hoje do nosso estado, a gente faz questão disso, né? A gente quer levantar o estado do Rio, né? Então nós temos capacidades, pessoas, né, com altíssima capacidade no nosso estado,
e a gente pega essas pessoas, leva para dentro de um evento desse, e a gente diz para essa pessoa, a gente quer falar de turismo rural aqui, tá? Aqui a gente quer falar de turismo náutico, né? Então, um encontro regional é um encontro de um dia, sabe, Ana? Sim. É uma parte da manhã, uma programação de manhã, uma programação à tarde. Além disso, Ana, a gente tem um evento que é o Congresso Empresarial de Turismo, né? Estadual, né? Nosso é estadual. Nós estamos indo agora para o 3º ano, né? O primeiro ano foi em Macaé, o segundo ano foi em Cabo Frio, e o 3º ano está aí na dependência ou de Búzios, ou lá de cima do Vale do Café, ou Agulhas Negras, tá? A gente ainda não definiu. Não, talvez ele seja presencial, porque é em dezembro, Sim. E ele tem uma característica, sabe, Ana? Nós não estamos falando em volume de pessoas, não. Isso é um salão de turismo, tá? Então, quando a gente está falando em encontros regionais, em congresso estadual, nós estamos falando em pessoas que tenham capacidade de disseminar informação, né? Então, a gente quer quem? Os empresários locais, a gente quer os diretores dos conventions, né? A gente quer os secretários municipais de turismo de cada cidade. Nós queremos levar novas ideias, novas atividades. A gente quer, na verdade, né, Ana, modernizar, né? O turismo ele está passando por um processo altíssimo, né, de informação, de tecnologia, e às vezes você tem um empresário que está no interior, até mesmo empresários da capital, eles ainda não entenderam que a tecnologia veio para ficar, né, que não vai voltar atrás, e que a gente tem que nos adaptar a ela, né? Então, a nossa proposta é essa. Além disso, Ana, a gente tem uma feira de turismo que é diferente do salão de turismo, né? A gente faz uma feira que a gente convida operadores e agentes de viagem dos outros estados do Brasil para virem participar de um evento no nosso estado, e normalmente ele rotaciona, né? Participa em várias cidades. Esse ano numa cidade, o ano que vem em outra, com a finalidade, Ana. Esses operadores e agentes de viagem, eles são convidados, nós trazemos eles, e eles vão para um espaço onde todos os conventos vão estar oferecendo o que tem. Então, aquilo ali é o B2B e o B2C, né? Você está vendendo para quem revende e você está vendendo para quem consome, né? Então, você está fazendo aquilo que é necessário, Ana. Eu tenho uma pousada, eu quero vender ela. Vou vender aonde? Minha pousada é na praia, eu vou vender num agente de viagem lá de Ribeirão Preto. Lá não tem praia. Então eu vou oferecer minha pousada lá. Mas é na beira da praia. E vice-versa. Às vezes você tem uma pousada ou um hotel na região serrana do nosso estado e você quer vender aonde? Você tem que vender na cidade do Rio de Janeiro, nas cidades de praia. Né? Desce a serra, vai lá oferecer o que você tem, porque as pessoas não querem praia, eles querem subir para uma serra, eles querem o clima, né? Eles querem a culinária local, né? Então, o evento é com essa finalidade. Esses são os eventos que a gente faz. E as outras coisas que a gente tem, Ana, aí são produtos, né, que a gente vem desenvolvendo já há algum tempo. A gente tem um portal que a gente mostra todos os espaços de evento que existem no estado, nas cidades que tem Convention Bureau, para quem faz eventos lá de fora. Então, a pessoa que está lá em São Paulo quer fazer um evento no nosso estado, ele entra nesse portal, ele escolhe qual é a cidade que melhor atende à necessidade dele, e isso sem ele gastar um centavo. Ele está lá na empresa dele, lá em São Paulo, em Brasília, na Argentina, nos Estados Unidos, aonde ele quiser. Né? Essa consulta ela é feita totalmente eletrônica, ele recebe uma resposta, e aí sim ele pode levantar da cadeira dele, da mesa dele, e vir aqui no nosso estado conferir a informação que nós fornecemos para ele. Isso é essencialmente empresarial, tá, Ana? Perfeito, perfeito. É negócio mesmo. E é gerar negócio, né? Afinal, esse é o grande papel, né? A questão da geração do fluxo turístico é elemento-chave. Né? Um destino sem esse fluxo não vive, não faz sentido. Não tem nenhuma razão de viver. Né? E eu venho lançando muito em nossas lives, tratando muito dessa questão do produtor, né? Eu estou chamando de produtor de turismo. Nós, são os consultores, são os operadores, são todos os agentes hoteleiros, todo mundo que faz o turismo acontecer, né? Porque a gente tem todo profissional de turismo, né? Mas assim,
a gente efetivamente precisa unir forças nesse grupo de pessoas que efetivamente desenvolvem e promovem a atividade turística, né? E é o grande papel do Convention. Eu estou vendo aqui uma informação que foi colocada interessante, que a gente estava se referindo, por exemplo, aos circuitos turísticos lá em Minas Gerais, né? Então, o próprio Minas Gerais avançou quando criou o ICM turístico, né? Que vocês sabem que pé está isso aqui no Rio de Janeiro? Existe essa possibilidade? Não existe? Como é que está funcionando? Né? Nós estamos caminhando aí, né, Ana, para ter uma mudança aí em algumas leis no nosso estado em relação ao turismo. Uhum. Primeiro, o estado do Rio ainda não editou uma lei que acompanha a Lei Geral do Turismo. Uhum. Então, a Lei Geral do Turismo é nacional. Isso. O estado que quer está fazendo a lei estadual, de acordo com a nacional e trazendo para a realidade de cada estado. Nós temos 2 exemplos fantásticos, né? Na verdade, são 3 maravilhosos, mas 2 são fantásticos. É Minas, com esse ICMS turístico, e São Paulo também, que tem um ICMS voltado para as cidades, esqueci o nome, que é estâncias, né? Que São Paulo tem as cidades que são estâncias e agora criou os MIT, Municípios de Interesse Turístico. Isso quer dizer o quê, Ana? Quando você começou a falar do cadastro, que a gente tem que fazer o cadastro, para o município começar a aparecer, em São Paulo eles fizeram isso. Eles têm lá as instâncias, né, de turismo do estado, é como se fosse a categoria A, né, dos municípios de São Paulo. Não são tantos, né? Você vê um estado que tem mais de 400 municípios, os municípios de instância turística, acho que são 20 e pouco, ou 30 e pouco, sabe? É pouco, mas os municípios de interesse turístico são mais de 100. Né? Então, quer dizer, dos 400 municípios que o estado tem, já reduziu para 170 mais ou menos da metade. Sendo que 30 e poucos são considerados instâncias e tem recursos, Ana. Recursos solto. O município faz o projeto e o dinheiro vem do governo do estado na hora, entra na conta e eles vão usar. E aí o que aconteceu lá que eu achei muito legal? Os municípios que são considerados instâncias, tem alguns municípios que ao longo das gestões públicas municipais, o dirigente ele perde a vontade de trabalhar o turismo, ou ele não quer trabalhar o turismo. O que o Estado faz? A cada ano ele avalia, aquele município que não fez nada, ele desce, deixa de ser, e esses de interesse turístico sobem. Né? Então está tendo rotação dos municípios que querem ser e aqueles que não querem estão ficando lá no esquecimento, entendeu? Pelo menos esse recurso do turismo, esses municípios não terão. Isso tem que ser feito, Ana, em qualquer lugar, né? Justamente, porque gera uma competitividade saudável, porque o destino ele precisa dizer para que veio, ele precisa efetivamente, o município precisa efetivamente mostrar, gerar estrutura, fazer com que ele demonstre que tem no turismo uma prioridade, porque o que eu percebo muito é um discurso sobre a importância do turismo, a gente vê isso muito, a gente que atua na área, a gente vê todos os números que a atividade turística gera, o fluxo que é fantástico na geração de emprego, de renda para a comunidade, mas na prática, a gente percebe essa dificuldade de gerir o turismo de maneira que efetivamente traga esses tão bons benefícios tratados, né? A gente fala muito, mas a gente vê um empresariado, às vezes, muito sofrido, sentindo, e agora nem se fala. Esse período de quarentena foi algo que realmente deixou bem batido. Bom, Navega, a gente já está chegando aqui, né? A gente está tentativa aqui, alguns minutinhos aqui para nós encerrar, mais uns 3 minutinhos dentro do nosso tempo, porque a gente tem invadido demais. De hoje eu digo, gente, eu tenho que parar e ter um tempo mesmo, porque a pior coisa é encerrar tchau, que é horroroso. Então, eu queria que você falasse um pouco aí. Eu costumo sempre perguntar aos nossos convidados, né, o que não foi perguntado, o que é que você tem a agregar e trazer de mais informação para a gente aqui, para nossa audiência. Ana, eu vou só sugerir, né, quem está nos assistindo, quem trabalha com turismo, né, aprendam, né, a gente hoje, ninguém sabe tudo, né, Ana? Né, a gente frequenta uma universidade, você tem um diploma, mas quando você vai para a rua, você acaba aprendendo, às vezes, até com gari, né? Quer dizer, o conhecimento ele está em todos os lugares, né? Então, ninguém saia para
para uma cidade dizendo, eu sei tudo de turismo. Não tem. Cada um sabe um pouquinho, né? E esse pouquinho de um pouquinho de outro, a gente vai e melhora uma região, a gente melhora uma cidade. A outra coisa, né, Ana, é que a gente tem que aprender a escutar a crítica, né? A crítica é sadia. Desde que venha para construir, a gente tem que ser suscetível a receber crítica, né? Faz parte. E a outra coisa, Ana, aí é um apelo que eu faço, né, para os governantes, né? Um governante depois de eleito, né, os prefeitos, até o governador e o próprio presidente da República, às vezes você pega alguém que não sabe nada do turismo e coloca na cadeira de ser um secretário de turismo, né, de um município. Isso é muito ruim, Ana. Por quê? A gente não precisa de ter técnicos em tudo quanto é lugar, mas a gente tem que ter os turismólogos que estudaram perto, né, dessas pessoas. Né? Então, aquele secretário que não é técnico, ele tem que ter sabedoria e trazer para perto dele os técnicos que estudaram e sabem como fazer para melhorar o fluxo turístico de uma cidade. Que entendam, né, que existe um movimento empresarial, existe um movimento público, e parar, né, Ana, de ter aqueles representantes, aqueles gestores que só servem para brigar. Briga não resolve nada. Né? Então, o secretário ele tem que entender que, às vezes, o empresário é aquele cara que paga imposto, que paga o salário do secretário e do prefeito. Né? Mas a gente tem que ter sinergia. Um tem que conversar com o outro, um tem que melhorar a receptividade do outro. Às vezes o secretário está limitado, ele não pode falar da cidade, fora da cidade, deixa que o empresário fala. Né? Às vezes o empresário precisa de uma pontezinha melhor para o pessoal chegar na propriedade dele. Às vezes a gente precisa de uma praça renovada, pintada, coisas simples, né? Que ajudam o visitante a vir na nossa cidade e gostar da cidade. Então, ó, bandeira branca para todo mundo, a gente tem que unir, dar a mão, porque turismo ele é muito complexo, né? E não pode ser tratado como se fosse uma atividade só, né? Justamente. Navega, essa questão você inclusive citou há pouco, que eu quero reforçar contigo, que é uma questão que é fundamental. É preciso entender que turismo sem uma conjunção de oportunidades, poder público, iniciativa privada, terceiro setor, falando, não é uma mesma língua, né? Porque às vezes existem as diferenças até políticas internas locais. Mas se você releva essas questões, essas peculiaridades locais que não ajudam em nada e pensa numa coisa maior, no fortalecimento daquele destino, na possibilidade de crescimento, tem tudo para crescer, mas realmente o turismo, sem uma governança, sem empresários envolvidos, efetivamente buscando essa melhoria, a gente é algo muito complexo e a gente não consegue superar. Então, é preciso a gente fazer essa junção, poder público, iniciativa privada, terceiro setor, em prol dessa região e isso aí. E isso se faz com planejamento, com organização e principalmente com a certeza de uma visão, sabendo para onde quer ir, o que caminho quer seguir. Navega, as pessoas estão aqui adorando, falando parabéns pela abordagem dos assuntos. A Débora comentou que amei a live, uma aula para uma universitária de turismo. A Márcia coloca aqui que informações úteis até para quem não é da área, agradece. Né? Houve aqui vários agradecimentos nessa palestra, eu só tenho efetivamente que agradecer a tua presença, certo? Dizer que ela foi muito rica, dizer que a gente está num momento bem complexo, mas que a gente com certeza, a gente tem muito o que desenvolver e a gente tem que ter sempre esperança. E deixo você com as palavras finais, se quiser dizer mais alguma coisa, alguma fala de agradecimento, fica à vontade, Naveja. Ana, eu queria só falar para você o seguinte, tem muita gente comentando que não suporta mais as lives, né? Que não suporta mais participar de reuniões. E eu falo para você, não desista, Ana. A gente tem como objetivo na vida compartilhar aquilo que a gente aprendeu, né? Então, se você ganha o conhecimento e não tem a arte de passar, você vai levar isso para baixo da terra e ninguém vai ganhar nada com isso. Então, se a gente puder usar esse meio que a gente tem aqui hoje para levar conhecimento, use, continue usando. É sempre bom conversar com quem quer conversar e com quem quer nos ouvir, né? Justamente. Então, parabéns pela iniciativa tua, da Bessia Consultoria.
estarei sempre à disposição de vocês, tá? Eu é quem agradeço, né? Que turismo é uma atividade multidisciplinar e precisamos de todos. E eu que agradeço a você, Navega, a sua participação aqui. Lembrando, dentro da tua fala, que realmente esse é o nosso objetivo. Todas as segundas-feiras, 19 horas, sempre um papo com pessoas de nível que realmente entendem a dinâmica da atividade, certo? Nós temos tido o privilégio de ter convidados à altura, falando com a propriedade sobre o turismo, e isso tem sido fundamental. E aí chegamos ao fim do programa Check-in Turismo, a live da Bessa Consultoria, que todas as segundas-feiras, 19 horas, vai estar aqui. A Bessa Consultoria atua na criação, implementação e desenvolvimento de projetos junto ao poder público, iniciativa privada e terceiro setor. E todos os trabalhos e clientes você pode encontrar no nosso site bessaconsultoria.com. Essa live vai ficar gravada, tá, no nosso IGTV, e divulguem aí para os interessados. Nós temos tido uma média altíssima de visualizações a partir, porque às vezes no momento da live as pessoas não podem, mas depois elas têm essa oportunidade de assistir e visualizar, tá? Dessa forma a gente vai ter sempre conteúdos de qualidade, como você bem posicionou, nessa tentativa de tirar as dúvidas, esclarecimentos e efetivamente profissionalizar dia a dia o nosso turismo, tá? Muito obrigada, Navega. Até uma próxima. E para vocês da audiência, muito obrigada pela participação, tá? E até próxima segunda-feira. Um grande abraço a todos. Obrigada, Navega. Tchau. Valeu, meu amor. Beijo, fica com Deus.